Você sabia que só existimos por conta das plantas? Mas como assim? Bom, esse é um papo longo, mas eu vou tentar explicar da melhor forma para você. Mas antes da gente entrar nas plantas terrestres, a gente precisa entender que o que deu vida às plantas terrestres foram as algas, ok? E algas não são plantas, mas isso eu vou explicar no final do vídeo. A primeira forma de vida surgiu na água, pois nela encontravam-se seres como as bactérias, os micro-organismos e as algas. E foram as algas que deram origem às plantas terrestres, mais precisamente às clorofícias. Clorofícias nada mais é do que algas verdes. Clorofícias é o nome científico para algas verdes. E como vocês podem ver aí no slide, até hoje não sabemos qual foi o organismo que deu origem às algas, tá bom? As algas verdes, as clorofícias, deram origem às primeiras plantas terrestres do planeta Terra, que foram as briófitas. Essas plantas do slide, que aparecem nos slides, antóceros, hepáticas e musgos, são todas briófitas, tá bom? Ai, mas que nome estranho, briófitas, mas não é nada demais. É só um nome estranho. E as briófitas, elas são sempre encontradas em ambientes úmidos, próximos de rios, por exemplo, e têm um baixo porte também. E essas que estão aqui, os antóceros, hepáticas e musgos, foram as primeiras plantas briófitas que surgiram em solo terrestre. Vamos lá. Então, como essas plantas surgiram? Como migraram da água para o solo terrestre? Bom, as plantas não migraram, né? Elas surgiram a partir das algas. As algas, elas realizaram a fotossíntese e foi tanto oxigênio que elas liberaram que foi possível que outras formas de vida existissem fora da água. Todo o oxigênio que a gente tem hoje na atmosfera foram liberados pelas algas e posteriormente pelas plantas. Ou seja, as algas foram os primeiros seres com vida a liberarem oxigênio. Foram elas que deram o oxigênio para a atmosfera. Bom, e a partir dela surgem as primeiras plantas, como a gente viu no slide anterior, e as plantas terrestres, elas proporcionaram outras formas de vida. Bom, mas como aconteceu, né? Como as algas, elas jogaram esse oxigênio na atmosfera assim, do nada? Bom, não foi do nada. Elas liberaram esse oxigênio na água e ele foi para a atmosfera. E a partir daí, né, o oxigênio é o que dá a vida, o que deu a vida. Então, a partir desse oxigênio liberado pelas algas, surgiram as primeiras plantas terrestres, que, como a gente viu anteriormente, foram as briófitas. E essas plantas terrestres, elas tornaram o solo propício para que as outras formas de vida celular viessem a surgir. Elas foram as responsáveis pela mudança do clima da Terra. E claro, junto das algas, elas continuaram a liberar o oxigênio, que forma a camada de ozônio, que a gente conhece hoje, né? Que é a camada responsável por nos proteger da radiação ultravioleta. Ou seja, algum organismo desconhecido deu origem às algas. As algas, de forma revolucionária, produziram o oxigênio na água que foi para a atmosfera. A partir desse oxigênio na atmosfera foi possível a vida terrestre, né, das plantas. E a partir de toda a mudança que as plantas fizeram no clima, no ar, do clima do solo, foram possíveis as outras formas de vida, né, que nós conhecemos hoje. E essa camada de ozônio, se não existisse essa camada de ozônio, não existiria a vida, porque a radiação ultravioleta não ia deixar nada florescer, nada nascer no solo. Agora a gente vai ver como aconteceu a evolução das plantas a partir das briófitas. As briófitas dependem muito da água. São encontradas em ambientes úmidos e com presença de sombra. A sua reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada e ocorre na água. São plantas de pequeno porte e não apresentam vasos condutores, sendo assim, plantas avasculares.
As pteridófitas evoluíram a partir das briófitas. Não possuem sementes e foram as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores, que são as estruturas que levam os nutrientes e a água para o caule e folhas da planta. São mais altas que as briófitas. Também podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, ainda dependendo da água. Possuem raiz, caule e folhas. A raiz é o que mantém a planta presa ao solo e retira água e nutrientes do solo. E o caule sustenta as folhas que fazem a fotossíntese. As gimnospermas são plantas vasculares que surgiram a partir das pteridófitas. Elas possuem sementes nuas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essas sementes não são envolvidas por um fruto. As gimnospermas também não produzem flores, mas elas produzem estróbilos, e que são responsáveis pela formação dos gametas. Esses estróbilos também podem ser chamados de cones, que servem para a reprodução através de esporos. Alguns estróbilos possuem pólen e outros possuem óvulos, e as gimnospermas não precisam de água para a reprodução. As angiospermas são o maior grupo de plantas encontrados até hoje. São caracterizadas pelas flores e frutos presentes. Também possuem vasos condutores. São heterosporadas, ou seja, apresentam gametófitos masculinos e femininos, sendo em sua maioria femininos. Também não precisam de água para a reprodução, possuem vários tipos de flores e frutos, e também possuem raiz, caules e folhas. Bom, mas como sabemos que as plantas realmente vieram das algas? Como foi feita essa relação? Elas têm algumas características em comum. Ambas realizam a fotossíntese, como a gente viu anteriormente, né? As algas liberando oxigênio na água e, posteriormente, as plantas liberando oxigênio no ar. Ambas têm reserva de amido em seu interior, nos cloroplastos, né? Ambas têm cloroplastos. As duas possuem a clorofila A, que é o que realiza a fotossíntese, né? Que é a liberação de oxigênio para a atmosfera. As duas também apresentam clorofila B e carotenoides, que são pigmentos que protegem, né, da radiação solar, do possível dano que a radiação solar possa causar. Então, a clorofila B e os carotenoides são os pigmentos que protegem. Além disso, elas têm parede celular, que é muito rica em celulose, que é um polissacarídeo, né? E esse polissacarídeo ele só é encontrado em algas verdes e nas plantas. Não se encontra ele em nenhum outro organismo. Então, se as plantas não vieram das algas, de onde mais elas poderiam ter vindo, né? Com tanta coisa em comum entre as duas, principalmente a celulose, né? Que são os únicos organismos vivos que têm celulose, são as algas e plantas. Então, as plantas não poderiam ter vindo de outro ser, né, de outro organismo. E aí surge aquela questão, aquela curiosidade que eu falei no início do vídeo, que a alga não é planta. Ué, mas alga não é planta? Bom, pode parecer que sim, mas não é. Pode parecer que elas são plantas, né? Afinal, elas são verdes e apresentam folhas. E na praia, quando a gente está na praia, a gente encontra uma alga e a gente acha parecido com alface, né? Mas as algas, elas não apresentam a complexidade que as plantas apresentam. Elas têm a estrutura muito simples e podem ser unicelulares ou pluricelulares, como o alface do mar, né? Que a gente vê sempre. Mas mesmo sendo pluricelulares, elas continuam sendo de uma estrutura celular muito simples comparadas aos vegetais em geral. E por isso elas não pertencem ao reino Plantae, mas sim ao reino Protista. Diferente das plantas, né? As plantas, por conta da evolução, como a gente viu nos slides anteriores, elas se tornaram organismos muito complexos e, segundo os estudos, são os organismos mais complexos que existem. Elas têm uma complexidade ainda não totalmente
entendida pelos especialistas. São organismos que estão sempre em constante estudo, porque elas realmente são muito complexas. Vocês entenderam? É por isso que as plantas, elas são a base da cadeia alimentar, porque elas são a base de tudo, de tudo. As algas, elas trouxeram o oxigênio para a atmosfera de uma forma revolucionária. Elas foram organismos totalmente revolucionários, né? Que deram vida às plantas e juntas elas formaram, né, um ambiente terrestre propício para todas as formas de vida, inclusive a nossa vida, né? Devemos muito a essas verdinhas e devemos estar sempre cuidando muito bem da nossa vegetação e do nosso meio ambiente. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, porque aquela frase de quando acontece um desmatamento que estão acabando com a vida na Terra, é realmente isso, porque as plantas são vida, né? Não vamos acabar com a vida.